Olá, people! This is Giovanna. Sejam bem-vindos para mais um episódio do meu podcast. Meu Deus, eu confesso que eu tô nervosa, eu tô animada. É a minha primeira vez voltando a gravar o podcast em 3 anos, né? Passaram bastante tempo e é muito bom, mas ao mesmo tempo é scary. Eu sei que tem pessoas que ainda estão aí esperando eu voltar e eu fico muito agradecida por ter vocês que estão esperando de fato a minha volta. E ela aconteceu! Ela está aqui, viva, presente, agora, neste momento. Gente, sério, muito obrigada por todo mundo que mandou mensagem lá no Instagram, perguntando quando eu ia voltar, falando que era muito bom, que tava com saudade, que queria mais. E é aquilo, né? Cada um tem seu tempo, né? E eu tive o meu tempo. Eu precisei desse tempo pra trabalhar, pra me casar, pra começar o mestrado. Então, eu mudei muito de vida desde que eu parei o podcast, né, no caso. Desde que eu comecei também, né? Vamos ser sinceros. Então, esses 3 anos foram justamente esse break, assim, pra eu conseguir parar, organizar outros aspectos da minha vida que eram mais necessários e, aos pouquinhos, voltar aqui. Vira e mexe, eu sempre fazia alguma postagem lá no Instagram, nada muito recorrente, mas ainda assim, bem mais do que aqui, né? Porém, eu voltei, de coração voltei, foi um processo, está sendo um processo, esse retorno que tem mexido internamente comigo, né? Eu sentia muita falta disso aqui, eu gosto muito de falar, e eu sentia falta de falar, né? Sentia falta de falar pra mim e pra vocês, porque antes de mais nada, isso que eu tô fazendo é pra mim, e eu faço de coração, eu faço porque eu amo, porque eu gosto. E aí vocês apareceram como consequência dessa minha entrega. E eu sou eternamente grata. Eu sou muito grata, sério, muito grata mesmo. Acho que tá bom, né, de explicação, não sei. Gente, esse episódio não vai ser pra falar de algo de história. Vai ser só pra atualizar vocês. Fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram perguntando, quem quiser mandar alguma questão aqui, eu vou responder agora aqui no podcast, explicar um pouquinho esse meu sumiço, né, como eu tô fazendo, e também explicar como eu vejo o podcast daqui pra frente, né, quais são as minhas ideias, os meus planos, pra continuar com esse projeto que estava me fazendo muita falta. Então é isso, hoje não tem história, mas tem Giovanna falando e trazendo um pouco dessa alegria de estar aqui, voltando para um lugar que eu sei que me pertence. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que eu tenho que responder é: Giovanna, por que você sumiu? Por que você deixou de fazer o podcast? Ao longo dos anos, principalmente no Instagram, né? Eu respondia dizendo que, olha, né? Mas no final, lá, 3 anos atrás, eu acho que, se eu não me engano, eu já estava falando, gente, olha, tá ficando difícil de postar sempre, porque eu comecei a trabalhar, eu sou formada em História, então eu comecei a dar aula, e isso demandou muito tempo de mim, né? Era uma nova etapa na minha vida, ao qual eu tinha que me dedicar. O podcast não me traz nenhum tipo de rentabilidade. Então, eu tinha que focar naquilo que era rentável pra mim, sabe? No caso, dar aula. E eu consegui dar aula numa escola que eu super adoro, que eu super amo, e que eu sou muito feliz lá. E eu precisava desse tempo pra poder me assentar, pra poder entender como que ia ser a Giovanna professora, como é que ia ser a Giovanna com todas as demandas que uma profissão, né, pede e exige, como qualquer outra. Então, esse foi o grande motivo do meu afastamento do podcast. Porque eu que faço tudo, gente. Eu pesquiso, eu gravo, eu edito, eu posto. E são episódios grandes, em sua maioria. São pesquisas extensas e profundas, né? Então, assim, não tava dando conta pra mim, não tava dando. E nesse meio do caminho, eu já namorava, né? O meu marido agora, né? Tava me acompanhando aí desde o início do podcast, né? Eu comecei o podcast, a gente já estava namorando. O Felipe, né, o Inácio, depende aí de quem conhece ele por Felipe vai associar, quem conhece ele por Inácio vai associar. E aí, nesse processo, a gente estava se preparando para casar, entende? Então, além do trabalho, eu entrei num processo de casamento, que é caótico, né? Assim, é bem caótico. E eu casei no início do ano passado, de 2024, né? E então, isso me tomou um tempo muito grande da minha vida.
trabalhando, a gente estava, né, começando a organizar essa casa e o casamento. Então, assim, eram 3 demandas muito grandes e que não dava para eu fazer outra coisa a não ser essas demandas. Esse que é o ponto, né? Enfim, eu me casei, tô há 1 ano casada. E, Gi, então por que você não voltou logo depois? Porque eu foquei em tentar passar para o mestrado, que era um sonho meu desde antes de começar a faculdade, né? Desde que eu entendi que eu ia seguir minha vida por história, eu queria seguir, né, numa pós-graduação, fazer um mestrado e depois seguir para um doutorado. Então, quando eu casei e acabou todos os preparativos do casamento e eu meio que fiquei com um tempo livre, eu joguei toda a minha energia em passar no processo do mestrado. E passei. Hoje eu tô fazendo meu mestrado lá na UFRJ, no Largo de São Francisco. Era um sonho, aqui no Rio, tá, gente? No Rio de Janeiro. Era um sonho pra mim estudar naquele lugar, viver aquele lugar, que eu não consegui na graduação, eu fiz a rural, mas agora estar na UFRJ fazendo mestrado pra mim, assim, era um sonho. E é um sonho, de fato, né? Então, eu acabei também me colocando em prioridade nesse aspecto do mestrado. E aí comecei a fazer o mestrado, agora início do ano, também foi uma correria. Só que esse final de ano, esse segundo semestre de 2025, eu pensei bastante e estou pensando bastante no que eu quero para minha vida, o que eu quero continuar perseguindo, né, meus sonhos, os amores, né, as coisas que eu gosto de fazer de fato. Então, eu voltei a tocar eu diria que era até uma ferida. A gente pode falar numa questão delicada, que era o podcast. Era o fato de eu não estar mais produzindo pro podcast. E eu tomei a decisão de que isso tinha que parar, porque eu não estava feliz não fazendo podcast. Eu já tinha me acostumado, eu já tinha me resignado de não fazer o podcast mais. Só que no meu coraçãozinho, eu sempre gostei de fazer. Então, pra mim, tava faltando algo, sabe? Tava fora de tudo eu não fazer. Por que eu não faço, né? Agora que você já tá com a sua vida mais estável, já tá equilibrando tantas coisas, tá numa nova fase. Por que não, né? Por que não fazer, voltar? E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu não tinha resposta para esse não. Mas tinha resposta pro sim, do por que sim voltar, né? Principalmente porque eu amo estar aqui, falando. Só falando. Eu fico feliz, só falar, sabe? É uma coisa que eu tenho desde pequena, desde criança, eu sempre falei sozinha, sempre criei, né? Criei no sentido de formulei diálogos comigo mesma. E apesar de eu saber que tem pessoas que estão me escutando, eu ainda sinto que eu tô falando pra mim, entende? Então, eu acho que esse que é o grande pulo do gato. Eu tô falando pra mim e, tipo, eu falaria isso tudo sem estar gravando. Então, por que não gravar? E não manter esse costume, que é uma coisa que é minha há tanto tempo? Então, por isso que eu tô aqui hoje, sabe? Novamente, eu agradeço a espera de vocês, de coração mesmo, né? Eu sei que para algumas pessoas pode ter sido frustrante não ter outros episódios, enfim, né? Eu que tinha falado, não, vou fazer episódio tal, episódio 5, episódio 50 milhões de episódios, e acabei não fazendo. Peço desculpa, mas principalmente agradeço. Eu acho que é isso, principalmente agradecer o amor, o carinho, agradecer o amor, o carinho de vocês e a espera, que eu sei que tem gente que tá me esperando e isso me deixa muito feliz mesmo. Saber que alguém do outro lado tá me ouvindo. É legal, é maneiro e é algo que me incentiva. Antes de começar a responder as perguntas de vocês, queria falar uma coisa, falar sobre meus livros, sobre a editora, como é que isso tá, como é que ficou, o que tá acontecendo. Então, né, sobre a editora, né, que vocês sabem que eu tenho. A editora sou só eu, e eu, por padrão, agora, não estou trabalhando mais com a editora, porque eu não tenho como conciliar o tempo da editora e do mestrado, por exemplo. Então, entre mestrado e editora, mestrado, né? Até porque tem prazos, enfim, né? E no finalzinho eu já não estava tão bem, não estava tão feliz produzindo a editora, né? Eu criei a editora para publicar meus livros e ajudar outras pessoas a publicarem os livros delas. Mas demanda muito tempo, muito esforço, muita atenção. É um trabalho bem mais demorado que o próprio podcast. Então, eu resolvi esse ano não dar seguimento com a editora. Isso não significa que ela acabou, fim. Significa que, por agora, tá pausada, não tá fazendo mais sentido pra mim, mas que pode ser que daqui a uns anos, no futuro, ela volte. Principalmente se eu quiser transformar mais livros meus em formato físico.
Foi, assim, uma aventura muito grande, foi uma aventura muito bonita, de grande enriquecimento profissional e pessoal. Eu amo todos os livros que eu produzi, que eu ajudei a editar, que eu ajudei a imprimir, a trazer vida material para eles. Tenho muito, muito orgulho disso. Mas realmente chega uma hora que a gente tem que, às vezes, dar um passo para trás, esperar um pouco. E a editora tá nesse momento, atualmente. Estou me propondo a continuar fazendo os audiodramas, que é uma coisa que eu gosto bastante. Não vou começar agora de imediato, mas vou voltar, né? E aí são meus livros, né? São dramatizações dos meus livros. Já fiz algumas. Vou trazer outros livros novos. Faz tempo que eu não dramatizo, né? Faz tempo que eu não trabalho nisso, mas é algo que eu gosto, é uma coisa que eu gosto bastante, meus audiodramas. E voltarei a fazer. Não necessariamente agora, mas aos pouquinhos, né, eu voltando a pegar o ritmo das coisas, eles vão voltar aí para a programação do podcast, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer com vocês é sobre o Instagram. Eu nunca fui tão ativa em Instagram, mas isso é uma coisa que é minha já, sabe? Eu não sou de, postar stories todo dia, postar isso todo dia, postar aquilo. Só que eu sei que isso precisa ficar um pouco mais frequente, principalmente por causa da entrega, né, do Instagram, né, das redes sociais agora, que funciona de uma forma totalmente diferente de como funcionava antigamente, há 3 anos atrás. Eu continuo com o mesmo Instagram, que é o @ElizabethMargot_. E lá eu vou continuar postando, às vezes, imagens ou informações ou fotos dos episódios, né, de conteúdo, mas também outras coisas a qual eu faço e que eu acho que complementam o universo que sou eu, entende? Então, por exemplo, esse ano eu fiz 30 anos, eu fiz uma festinha muito pequena e eu fiz um reel sobre essa festinha e eu compartilhei tanto no meu pessoal quanto no da Elizabeth Margot. Então, eu vou continuar fazendo isso, é uma coisa que me agrada bastante, é uma coisa que me anima, tá? E eu só tenho realmente que me organizar para postar mais vezes. Também, né, lá para 2021, 2022, né, eu tava fazendo um quadro sobre o AKB48, que é um grupo de J-pop que eu amo e que eu continuo acompanhando. Eu pretendo, sim, voltar a fazer episódios sobre o AKB, tá? Sei que muita gente aqui não escuta por causa disso. A maioria está aqui pelos podcasts, né, pelos episódios de história e que, de fato, vão continuar, mas eu, ao longo do tempo que eu fui tendo podcast e até o tempo que eu parei, eu entendo que não é só isso que me faz ser eu. E o podcast não é nada mais nada menos do que eu, com os meus livros, com a minha história, com o meu estudo, com minhas músicas, com tudo que eu gosto, entende? Com, sei lá, meus devaneios. Então, hoje, eu falo pra vocês, a programação que já existia no podcast, ela vai continuar. Seja, né, episódios de história, episódios sobre AKB48, dramatizações dos meus livros, episódios aleatórios, como do meu quadro, né, que era um quadro um pouquinho mais espaçado, né, que era o Conversa com Elizabeth Margot. Então, tudo isso vai continuar. Eu não sei com que frequência eu vou postar esses quadros. Eu não posso afirmar para vocês com que frequência eu vou também postar o podcast. Compreendendo que eu vou postar essa semana esse episódio. A minha principal motivação e ideia e alegria é postar um episódio por semana. Mais do que isso, eu não tenho condições, por todas as outras coisas da minha vida. Então, alguma semana vai ser história e na outra vai ser audiodrama, um exemplo, né? E na outra vai ser Conversa com Elizabeth Margot. Ou vai acabar tendo semanas que serão história e Conversa com Elizabeth Margot. Então, assim, eu não tenho como dizer se toda semana vai ter episódio de história, toda semana vai ter episódio de audiodrama, toda semana... Não tenho como trazer isso pra vocês. Porque eu tô me redescobrindo, eu tô me reassimilando, me aceitando e voltando pra cá. Então, seria injusto comigo e com vocês botar prazos e expectativas. Uma coisa eu sei, o meu comprometimento é que uma vez por semana tenha uma nova postagem, tá? De episódio. Isso é uma coisa que eu estou disposta e animada e segura de fazer. Entendem? Então, é um pouco disso. Acho que é melhor eu responder as perguntas de vocês. Eu acho que eu já respondi algumas. Vamos ler aqui. Só pra também eu não me demorar muito, né? Porque já falei pra caramba e não é nem sobre história. Só falei mesmo porque, né? Eu gosto de falar. Deixa eu abrir aqui o Instagram pra conseguir ler.
Então, peguei aqui as perguntas de vocês. Primeiro eu queria mandar um beijo pra Isa Correia. Isa que conheceu o podcast lá no início, fez parte de um clube do livro que eu dei início aqui, mas que a gente acabou não seguindo justamente porque tava muito corrido. Mas foi uma experiência muito boa e que eu espero um dia talvez a gente voltar, Isa. Isa, Vitória, Tamires. A gente fazia um clube do livro, foi muito legal. E eu cheguei a conhecê-las pessoalmente, assim, foi uma amizade que surgiu do podcast, né? Então isso que me deixa até mais feliz. Então, assim, primeiro um beijo pra Isa, ela teve bebê agora, nessa nova fase também, muitas novas fases acontecendo nesse podcast. Ela falou assim, vai falar sobre as dinastias? Sim, vou falar sobre as dinastias, porque eu amo falar sobre dinastia, gente. Eu amo falar sobre monarquia. Cara, eu acho que de todos os episódios que eu já fiz, a maioria é só sobre isso, na real, né? Basicamente é só sobre isso. Eu realmente gosto muito de falar de dinastia, de árvore genealógica, de questão de casas monárquicas, de quem é legítimo, quem é ilegítimo. Eu adoro que rei é que, o que o rei é qual, o que é tipo isso. Sim, vou falar sobre as dinastias, vou continuar falando sobre dinastia. Ainda não sei se eu vou voltar do lugar que eu parei. Talvez sim, mas talvez eu deixe um pause, porque eu tenho que continuar postando sobre os Plantagenetas, mas talvez eu dê um pause e faça, por exemplo, comece a fazer sobre a França. Isso é uma coisa que eu ainda não decidi ainda, mas que eu tô analisando, vendo aqui o que eu posso fazer. E aí é isso. Aí a Carol Smith. Carol, obrigada pela mensagem, né? Ela falou, ai, que felicidade. Muito obrigada pelo carinho, por estar esperando, por ter conhecido o podcast, escutado, vindo aqui seguir e agora está aqui, animada. Então, muito obrigada. Ela perguntou assim, ó, podcast vai mudar o foco ou vai seguir no período medieval? Então, por padrão, o podcast ele não tem um foco no período medieval. Ele tem um foco em história. Só que é a história que eu amo fazer. Então, a história que eu amo fazer é basicamente isso, né? Antigo regime, período medieval, tudo isso que envolve monarquias, de fato. Mas nada impede de eu trazer algum tipo de episódio sobre Primeira, Segunda Guerra Mundial, entendem? É só realmente aquilo que eu mais tenho afinidade na história. Aquilo que eu mais tenho afinidade na história é monarquia. O período medieval e o Antigo Regime foram ali, na Idade Moderna, foram os períodos em que ela mais esteve em evidência. Então, Carol e todo mundo tá escutando, né? Eu vou continuar falando de período medieval, como vou falar de outras coisas também. Sempre aquilo que eu gosto muito, eu gosto tudo em história, basicamente, né? Mas sempre a gente tem preferências, né? E nesse caso, monarquia é minha preferência sempre, sempre será. O Ítalo Cunha, que é meu digníssimo irmão, um grande beijo, que sempre me apoiou aí em muitas coisas, desde que eu me entendo por gente, que ele é mais velho, então ele já tava no mundo quando eu cheguei. Perguntou, quando é o próximo episódio? Acho que como eu já expliquei aqui, né, esse é o próximo episódio que eu já vou postar, mas a minha ideia é que semanalmente tenha um episódio, tá? Semanalmente tenha um episódio. Obrigada, irmão, te amo muito, muito obrigada pelo apoio. E por último, a Gabriela Giamoniano, não sei se falei certo, Gabriela, me desculpa. Ela falou que não vê a hora, eu também, tô muito animada. Não vejo a hora de fato voltar a ter essa rotina com vocês, é isso que eu mais tô animada. E perguntou quando volta. Tô voltando agora, né, de imediato, não tô tipo, é pra mês que vem. Não, quero voltar, então vamos voltar. E vai ser agora, e eu pretendo estar aí sempre, pelo menos uma vez na semana com vocês. Gente, a minha ideia, fazer esse primeiro episódio introdutório, é justamente essa. Trazer meus sentimentos, trazer meus pensamentos, agradecer vocês, ler um pouco de dúvidas, explicar um pouco, né, da minha vida, o que aconteceu, o que mudou e dizer que eu vou voltar. Uma pergunta que eu quero fazer é, vocês querem que eu faça tipo uma série sobre o mestrado? Eu acho que seria interessante, até porque o mestrado ele tem uma história muito interessante que, né, é relacionada ao meu tataravô, né? Eu posso trazer aqui, por exemplo, o meu projeto de finalização de curso, que eu nunca trouxe. Entrei no mestrado com um projeto sobre ele. Então, assim, é uma história muito legal, muito maneira, que eu acho que vale a pena trazer aqui pra vocês, tá? Não sei se eu faço agora, se a gente faz quando eu acabar o mestrado, enfim, né? Também me deem a opinião de vocês, tá bem? Gente, é isso. Uma coisa interessante é sobre os chocolates. Todo episódio de Chocolate História eu trazia um chocolate que eu achava que combinava com o episódio. O quadro nunca vai deixar de se chamar Chocolate História, porque são duas coisas que eu amo. Só que eu acho que eu não vou mais trazer essa ideia de, cada episódio um chocolate. Porque eu vou ficar sem chocolate daqui a pouco, gente.
entendeu? Não é uma regra, não tô falando que de fato eu não vou trazer mais a ideia do chocolate, mas vai chegar uma hora que vai acabar, que eu vou ter que ficar repetindo, e eu não sei se isso tá tão legal, sabe? Então eu queria a opinião de vocês também pra isso, dependendo, né? Vocês trazendo uma outra ideia, tipo, Giovana, em vez de ser chocolate pronto, tipo, o episódio de hoje combina, sei lá, com um bolo de caramelo salgado, um exemplo. Entendeu? Pode ser, né? Pode ser interessante. Quero a opinião de vocês também sobre isso, por favor, tá? Por favor. Gente, eu acho que é isso. Se ficou qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, me mandem mensagem, principalmente lá pelo Instagram, que é mais fácil de eu ver, tá? Mas eu prometo estar voltando aí com tudo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela espera, pela paciência, por não terem desistido. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Gente, acho que é isso. Não quero que seja um episódio muito grande, mas estamos voltando. Eu estou voltando e estou muito feliz. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau!